Graça e paz, igreja. Amém. Peço a vocês que abram lá a sua Bíblia, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Geralmente quando fala em Apocalipse, já penso as coisas do fim do tempo. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candelabros, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com veste, talares e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como a neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 igrejas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre a bênção da presença do Cristo ressurreto em nossas vidas. Como último livro, o livro de Apocalipse, ele é uma conclusão, ele é uma complementação, ele é uma configuração de todos os livros das Escrituras. Eu costumo dizer que o livro de Gênesis, o livro do início de todas as coisas, é o livro da semente, onde o Senhor, ele planta o plano da sua promessa, e que no desenrolar da história do povo de Deus, essa semente está sendo regada pelo Espírito de Deus, crescendo e se desenvolvendo,
até chegar esse tempo da consumação de tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Então o livro de Apocalipse é o livro da consumação, é o livro da colheita, é o livro da conclusão, da bela história que Ele tem para com o povo de Deus. O livro de Apocalipse fala de muitas coisas, fala de sinais, fala de símbolos espirituais, coisas que são complicadas para se interpretar, traduzir. Há muitas divisões sobre o pensamento do livro de Apocalipse, mas a centralidade do livro de Apocalipse está na pessoa do Cristo ressurreto. E aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, nós vemos o Cristo ressurreto se apresentando ao apóstolo João como um sumo sacerdote, como aquele que está presente no meio do seu povo, como aquele que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, mas como aquele que é o juiz, que também disciplina e julga a sua igreja. Amém, irmãos? Nós temos que ter cuidado com tantas mensagens que estão dispostas nas redes sociais, com vários pregadores que só apresentam um Jesus tão fofinho, amoroso, que não fica invocado com o seu povo. Aqui você vê um Jesus que faz declarações que tem que fazer a gente temer a Ele. Um Jesus que nos ama extremamente, mas um Jesus que zela pelo seu povo e disciplina por amor o seu povo. O livro de Apocalipse são escritos em períodos de tribulação, de perseguição para com a igreja, e foi escrito dentro do período do imperador de Roma, Domiciano. E eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 9, para a gente entender melhor. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Olha a declaração, para a gente entender em que tempo foi escrito o livro de Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Ele estava falando para o povo daquela época presente, e para as épocas, eram gerações vindouras. Ele está falando para a gente, Ele está nos chamando de companheiro de tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, essa palavra perseverança, ela tem vários sinônimos, e o que eu acho interessante é quando ela fala de paciência, constância. Ou seja, eu poderia traduzir: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na paciência em Jesus. Isso fala de um estado de espírito, isso fala de um estado mental em Cristo Jesus. E esse estado de espírito que nós precisamos estar nesses tempos trabalhosos. Esse estado mental, uma saúde mental que só o Senhor Jesus pode nos dar. Amém, irmãos? Esse tipo de perseverança, esse tipo de paciência, esse tipo de constância,
não será produzida na força do nosso braço. Esse tipo de paciência será produzida em nós e através de nós, testemunhado através de nós, pelo conhecimento do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte, daquele que passeia no meio do seu povo. Eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 10, ele diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e ter parte nos sofrimentos de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Eu quero ter essa capacidade, eu quero conhecer essa capacidade de ter parte no sofrimento de Cristo, por intermédio do poder da ressurreição, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que habita em nós, que está sobre nós e que está conosco. Nós precisamos ter fome de Cristo Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus, e será o conhecimento desse Cristo vivo, desse Cristo ressurreto, que vai nos habilitar, nos capacitar a vencer esses tempos trabalhosos. Não tem outra maneira de a gente vencer o mundo, se não for pelo conhecimento desse Cristo vivo e ressurreto, irmãos. Não tem outra, não tem psicologia, não tem psicanálise, não tem coach, não sou nada contra essas profissões, tem o seu lugar devido. Mas do que se trata, do propósito eterno de Deus, somente a revelação de quem Ele é para nós. Aleluia. O livro, meu irmão, de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João para o seu povo, para nos fortalecer em meio às tribulações. É um livro que nos ensina a passar pelas perseguições, a superar as tribulações e não fugirmos dela. Mas o que a gente quer? Muitas vezes o que nós queremos é fugir das tribulações. Se eu dizer quem não quer fugir das tribulações, é mentira. No mundo tereis aflições. Nos últimos dias haverão dias trabalhosos. Então, irmão, pare de ter medo de ler o livro de Apocalipse. Isso aqui é um manual de como nós devemos enfrentar a adversidade. Leia não só o Apocalipse, mas todas as Escrituras com essa perspectiva. O problema é que a gente quer mensagem que nos livre de toda a tribulação. Mas o que a palavra nos ensina é uma sabedoria em que nós passamos a ter responsabilidade. E quando temos um senso de responsabilidade, ao invés de sermos escapistas, fugitivos, nós vamos assumir a responsabilidade de encarar o estresse. O estresse no casamento. Quem nunca passou um estresse no casamento, seja o primeiro que atira a primeira pedra. Estou brincando. Mas é sério. Estresses no casamento, no trabalho, em vários ambientes. Nós queremos trabalhar num lugar abençoado. Não é o lugar que tem que ser abençoado, não é o lugar que tem que ser bem-aventurado. Bem-aventurados somos nós. O lugar tem que ser abençoado é por causa de nós. Quando nós temos a perspectiva bíblica, nós vamos encarar os problemas. Nós vamos procurar esse tipo de sabedoria, do conhecimento que vem de Cristo Jesus, esse poder da ressurreição, sabe?
para enfrentarmos os problemas. Capítulo 1, versículo 3, preste bem atenção. Bem-aventurados, olha, uma bem-aventurança, irmãos, é bênção. Bem-aventurados aquele que lê. Aqui vem um grande problema. Nós servimos o Deus do livro. Ah, mas eu não sei ler. Vamos continuar então. Bem-aventurados os que ouvem. Ô, meu irmão, hoje tem uma facilidade, aplicativo Bíblia, baixa, você não sabe ler, tudo bem, irmãos, acontece, vai ouvir, irmãos. Quer resolver seus problemas? Procure conhecimento de como enfrentá-los. Você para imaginar, irmãos. Bem-aventurança quem lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Olha, nessa versão aqui que eu botei, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Que tempo é esse? É o tempo da redenção de todas as coisas. Para o mundão, e Jesus está demorando, mas para quem tem visão espiritual, sabe que Ele está voltando, e a sua palavra está se cumprindo. E aqui a gente vai entender, irmãos, a revelação, a natureza da revelação, que o livro de Apocalipse é uma profecia, que é de suma importância para o nosso tempo, para a igreja aqui na terra. Foi importante para as 7 igrejas, e também ela tem a sua importância para nós nesse tempo. Por isso que nós precisamos ler e ouvir as coisas que foram escritas, irmãos. Amém, irmãos? E aí, como uma profecia, como um livro de natureza profética, a gente vai entender a função da profecia na igreja. Ela tem uma função tríade, tripla, que é edificação. À medida que nós nos dedicamos à leitura ou ouvir esse livro, nós somos edificados. Deus constrói em nós e através de nós a sua vontade, o seu propósito. Muitas vezes a gente fica perdido. Qual é a sua vontade para a minha vida? Está aqui, ó. Nós queremos uma revelação. Não estou dizendo que Deus possa nos dar uma palavra de sabedoria. Eu já recebi várias. E Deus confirmou. Mas vou te falar uma coisa, a maioria das profecias que eu recebi, Deus já tinha falado comigo. Deus às vezes usou porque eu estava incrédulo naquilo que Ele tinha falado comigo antes. Está vendo aí? Às vezes usou pessoas que eu falei, meu Deus do céu, como é que tu usou essa irmã para falar comigo, Deus? Então, irmãos, quando lemos, quando ouvimos, algo é construído dentro de nós. O segundo ponto é exortação. Quando lemos e ouvimos essa profecia, nós somos chamados à atenção, nós somos exortados, nós somos confrontados a nos movermos do lugar que estamos de comodismo. O outro ponto é um encorajamento. Quando lemos essa profecia, as escrituras sagradas, nós somos encorajados, nós somos confortados a enfrentar todo tipo de perseguição, todo tipo de tribulação. Nós recebemos uma motivação que nenhum homem pode nos dar.
nós passamos a ver, como muita gente não consegue ver, as tribulações e os problemas dessa vida. Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, mas o propósito do livro de Apocalipse não é gerar medo. O propósito do livro de Apocalipse é gerar fé, é gerar esperança, é gerar um amor, uma paixão de amor pelo Cristo ressurreto, e fazer com que contemplemos a glória, a beleza do Cristo ressurreto. E eu quero que os irmãos compreendam comigo. Eu vou fazer novamente a leitura aqui, lá a partir do versículo 9. Eu, João, irmãos e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. O Senhor está dizendo para a gente nesse tempo: vocês não tenham medo. Eu sou o primeiro e o último, vivo para todo sempre. Meu Deus, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros. Para pensar comigo, irmãos. Aqui nós vemos o Cristo ressurreto. Sabe qual é a mensagem para nós? É que o Cristo ressurreto não está ausente da sua igreja. É que o Cristo, o autor da história, ele não está fora da história da sua igreja. Ele está presente. E como eu falei no início, que ele é esse sumo sacerdote, que anda entre os 7 candelabros, que é a sua igreja, que é aquele que cuida da sua igreja amorosamente, mas é aquele que disciplina. Irmãos, lá em 1ª Epístola do apóstolo Pedro, diz algo que tem que fazer com que caia um temor em nossos corações. No capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: porque é hora de juízo começar pela casa de Deus. Se começa por nós, o que será daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? O que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, é tempo de disciplina do Senhor. Muitos líderes
muitos conhecidos nas mídias, homens que foram usados poderosamente por Deus em livros, em sinais, em maravilhas. O Senhor está tirando o seu cinto e batendo na igreja. Parece estranho, né? Mas Ele é Pai. Ele está disciplinando a igreja. E isso tem que nos levar ao arrependimento. E isso tem que, como diz Abacuque, na tua ira, lembra da tua misericórdia, Senhor. Eu vi um debate. Estava um rapaz político com uma menina, não vou dizer o nome, conhecida missionária. E aí o propósito era: vamos fazer um jejum pelo Brasil. A ideia, bacana. Aí o camarada fala para a irmã: vamos orar agora pela nação brasileira. Vamos pedir que o juízo de Deus venha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe por quê, irmão? Do jeito que a igreja está por aí, se mandar juízo, meu Deus do céu. Acabou-se tudo. Oh, meu Deus. O chicote está comendo, ele está virando a mesa aí em muito lugar, meu irmão. Ele está dizendo: eu não divido a glória com ninguém. É tempo de fazer a oração de Abacuque. Da tua ira, Senhor. Lembra da tua misericórdia. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Nós precisamos de um despertar como nunca a história da igreja experimentou, irmãos. Nós precisamos ver o assombro de Deus na sua igreja, por intermédio do seu povo. Nós precisamos se assombrar com a manifestação da glória de Deus, do Cristo ressurreto. Nós precisamos cair como morto, como João Batista, como João, apóstolo João. Nós precisamos ter essa visão. Eu me preocupo muito, irmãos, quando uma pessoa chega para mim: eu vi Jesus, ele tem um corpo, ele é saradão, ele é igual um leão. E você vê a vida da pessoa, não mudou nada. Ela devia estar com muita fome, insônia, e teve um pesadelo e atribuiu a Jesus. Eu tenho certeza, irmão, no dia que o Senhor permitir abrir nossos olhos, para que a gente tenha a visão do relance do Cristo ressurreto, nós não seremos mais o mesmo. Nós não seremos mais o mesmo, irmão. Aleluia, irmão. Agora, para pensar comigo novamente, irmãos. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. Porque vai na contramão do intelectualismo, do relativismo. Não é bem assim, sabe? O Evangelho é loucura. O Evangelho vai na contramão da ciência humana. Agora, para pensar comigo, o camarada está na ilha de Patmos, encarcerado, ilhado, isolado, por causa da palavra e do testemunho de Cristo Jesus. Agora, irmão, imagine se o apóstolo João seguisse a Jesus simplesmente para ter uma vida melhor. Naquele momento ele estaria desiludido, ele estaria morrendo de depressão. Você está reclamando? Eu estou reclamando? Sabe? Daí,
Dá para medir como é que está a nossa relação com o nosso Senhor e a nossa motivação com Ele. Aí eu entendo o que o apóstolo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Aí eu entendo, quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo só se resume a esta vida, somos os homens mais miseráveis. Sabe por que nós muitas vezes vivemos uma miséria de vida? E quando eu estou falando de miséria, irmãos, eu não estou falando nem da questão de dinheiro. E quando eu falo da miséria, às vezes é da qualidade de vida que nós vivemos espiritualmente, emocionalmente. Porque a gente vive com tanta expectativa naquilo que Deus não falou. Como diz Provérbio, a expectativa não respondida, adoece o coração, desfigura o rosto. Sabe por que muita gente está desiludido? Porque está gerando uma expectativa naquilo que Deus não falou. Está parando para pensar, irmão, para refletir? Mas sabe o que é interessante, irmãos? O apóstolo João, naquele momento, irmão, para pensar comigo, você está numa ilha, isolado, aparece para você aquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu falaria: Jesus, me tira daqui. Igual, não sei quem assiste aqui Dragon Ball Z, tá? Eu pedia: faz o teletransporte. Aparecia lá numa conferência lá nos Estados Unidos, lá pregando, o apóstolo João. Ele poderia pedir isso: ô Jesus, poxa, você não trouxe um colchão pelo menos para poder dormir aqui? Eu estou ilhado. Não aconteceu nada disso, irmãos. Nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. Deus pode resolver sim qualquer problema das nossas vidas, mas existem situações que talvez Deus não vai nos tirar, mas vai nos dar uma segurança inabalável. É isso que nós precisamos entender e prosseguir crendo, irmão. A nossa função é crer. Quem faz as maravilhas são Ele. Tem coisa que eu fico orando até, eu tenho que crer. Ele vai dar uma resposta. E nessa fé o Senhor, Ele vai nos dando uma segurança. Mas, irmãos, ao invés de Jesus trazer um colchão para ele lá, fazer um teletransporte, levar o apóstolo João para uma conferência lá em Miami, aconteceu algo melhor, irmão. Cristo se revelou a ele. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que a gente percebe pouco. A presença do Cristo ressurreto está tão ao nosso dispor que nós não imaginamos. Sabe por que nós experimentamos pouco da presença do Senhor? É porque quando nós nos chegamos a Ele, já chegamos só para pedir, que a gente não dá nem chance dele falar com a gente. Deus, meu pai, não estou dizendo, irmão, que nós não devamos pedir, pelo amor do Pai. Eu quero que os irmãos entendam outro aspecto. Eu tenho aprendido a orar, sabe como? Eu vou lá, o Dudu, pastor Dudu, vai lá, já viu lá meu terracinho lá, Deus me deu a graça, eu ligo e sento, pronto, e ele vem. Às vezes é melhor do que eu falar, aí eu fico repetindo as palavras, e vou lá, está entendendo, e tem aquele consolo da presença, sabe, é isso que a gente precisa. Orar não é só falar, é também ouvir ele falar conosco, e ele tem muita coisa para falar com a gente, sabe, irmãos,
nós experimentamos, sabe por que nós experimentamos pouco dessa alegria que nos sustenta no sofrimento? Sabe por que nós experimentamos pouco dessa esperança que é como uma âncora no meio das tribulações? É porque nós queremos pedir a Jesus que nos deixe longe das dificuldades. Ao invés de a gente pedir para seguir a Ele, ter um encontro com Ele, irmãos. É isso, irmãos. A gente precisa repensar. A igreja precisa ser reevangelizada, acho que de novo, sabe, irmão? A gente aprendeu tanta coisa que muita gente está adoecida dentro da igreja. Eu estou terminando. Existe um grande filósofo, já faleceu já, do século 21, o nome dele é G.K. Chesterton, né? Ele influenciou a vida do C.S. Lewis, que era um ateu, e se converteu a Jesus, e uma vez chegaram para ele e disseram assim: GK, já pensou se de repente o Cristo ressurreto aparecesse para você e parasse aí atrás de você? Presta atenção. Aí ele disse assim: Ele está aqui. Ele está aqui. Ou seja, irmãos, para alguns isso pode ser só retórica. Para alguns isso só pode ser uma palavra de positivismo. Jesus está. Tem gente que fala assim: Deus está aqui, mas não tem nem noção do que está falando. Sabe? Mas essa deveria e deve ser a certeza dos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? A presença do Cristo ressurreto deve ser vivida como algo muito mais além do que um acontecimento histórico. Tem que ser algo real nas nossas vidas, irmãos. O Cristo da história, o Cristo que andou nas ruas da Judéia, da Galileia, é o Cristo da fé, é o Cristo que ainda anda no meio do seu povo. Eu acho lindo quando Jesus, ali na grande comissão, ele diz algo assim, lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Agora pare para pensar comigo, deixa isso entrar na tua mente, no teu coração e mexer com a tua estrutura. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A promessa da presença do Senhor, do Cristo ressurreto em nossas vidas. O problema é que a gente precisa fazer como João fez. Ele ouviu e viu. O que nos atrapalha nesse tempo que nós estamos vivendo, o que nos atrapalha de ouvir o Senhor e vê-lo. Vocês podem estar perguntando: mas peraí, ver o Senhor? Pô, João viu o cara lá com os olhos de fogo. Sim, eu estou falando de ver o Senhor. A palavra de Deus diz que em parte vemos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Esse em parte vemos, meu irmão, é uma visão muito pessoal do seu espírito, do seu coração. É o Espírito que te capacita a contemplar a beleza do Senhor e ficar envolto desse zelo pela presença. Você pode perder tudo, mas você não quer perder a comunhão da presença do Senhor.
Tem pessoas aqui que só têm a experiência do toque da presença aqui. Irmão, até a coisa mais gostosa, você está no trabalho, e tu sente aquele negócio mexendo contigo, aquela alegria, sabe? Aí tem gente que de longe já está falando sozinho, eu disse, não, meu irmão. Tem um livro chamado Irmão Lourenço, compra esse livro aí, irmãos, é sensacional, fala do irmão que era cozinheiro, e ele desfrutava da glória de Deus no dia a dia do trabalho dele, sabe? Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, irmãos. Infelizmente, irmãos, boa parte da igreja do Senhor tem reduzido o Cristo ressurreto a uma experiência histórica do passado e que ele vai voltar num tempo futuro. E ele tem se tornado irrelevante em nosso meio. O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Quando nós vamos congregar, seja aqui nesse lugar ou em outro, a gente está vindo para ter um encontro com o Cristo ressurreto. Nós precisamos pedir, Espírito Santo, me ajuda na minha incredulidade. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Nós temos sido bombardeados por tantas distrações. Isso aqui é tão bom para tentar ganhar dinheiro, sabe, para comunicação, mas tem consumido. Eu fiz um propósito, isso aqui estava me distraindo de manhã, rapaz, era café da manhã e pum. Aí eu, todo dia um capítulo, tomando café e continuei a minha leitura. Se não for assim, se disciplinando a disciplina da espiritualidade, irmão. Então, irmãos, às vezes a gente quer chegar ao Senhor, Senhor, me dá um manual de como eu tenho que andar certinho, para que as coisas deem tudo certo, para que eu tenha uma vida boa, E o que a gente precisa, irmãos, é simplesmente se achegar ao Senhor. Sabe, à medida que a gente se achega ao Senhor, vai brotar em nós, sabe, uma alegria indizível. Vai brotar em nós uma fé inabalável. Vai brotar em nós uma esperança irradiante. Vai brotar em nós um amor sacrificial. Irmãos, eu estou ministrando aqui, mas eu fui ministrado e eu estou sendo ministrado. Essa palavra é para nós. Sabe, irmãos, eu queria que aí mesmo vocês fizessem uma renovação de aliança, de comunhão com o Senhor. Sabe por que nós estamos vivendo como estamos vivendo? Sendo afetado por muitas coisas? Pela nossa falta incessante pela comunhão com o Senhor. Eu queria que aí você juntamente pedisse ao Senhor: Senhor, me ajuda a me livrar das distrações. Senhor, tira os ídolos do meu coração que eu tenho colocado no teu lugar, Senhor. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu preciso ver o Senhor nessa causa, nessa situação. Eu preciso da tua presença nesse momento de tribulação que eu estou passando. Aleluia, Senhor. Ore ao Senhor aí.